kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Então, meus amores, voltei para a aula 2, tá? Já ensinei, né, todo esse passo a passo aqui para vocês na aula 1. Quem ainda não viu, vê aqui no canal, tem o link na descrição, deixei para vocês estarem acompanhando a aula 1, tá bom? Onde eu ensino todo o início da bolsa, o passo a passo certinho. Então, nós vamos prosseguir daqui em diante. Então, pessoal, segui fazendo aqui várias carreiras, então já tá bem grandinha, mas ainda não cheguei na medida correta. Voltei para explicar que o fio já finalizou o primeiro rolo, tá? Ó. Se você tiver decidido fazer um pouco maior, então vai dar menos carreiras, já finaliza o primeiro rolo. Mas, de qualquer forma, 2 rolos é o suficiente para fazer até uma maiorzinha, tá bom? Se caso você queira aproveitar o fio por completo, acredito que se você fizer a maior, fica melhor. Inclusive, vou mostrar aqui pra vocês uma dica que eu vou deixar pra deixar ela maior, tá? Se você quer ela maior, na largura, que é aqui, a largura da que eu tenho aqui está, vamos lá, ó, 32 centímetros, quase 32 centímetros, tá? Certo? De largura. Se você quer, eu quero com 36, 34, você vai seguir a questão do aumento. Antes de começar essas carreiras aqui, ó, que você pula 3 aqui no meio, lembra? Um aqui, mais 3 aqui. Antes dela, você vai seguir, que é que a gente fez, ó. Ver se eu consigo mostrar. Que é essa carreira que a gente pulou só 2. Tá vendo aqui, ó? 2 pontos no meio. Você vai seguir fazendo mais uma ou 2 dela. Antes de começar essa que a gente pula 3, tá? 3 aqui e 1 aqui. Então, é só você fazer mais uma ou 2 carreiras dela, daquela que você pulou 2 pontos aqui no meio, porque daí ela vai dar mais enlarguecida aqui, e aí ela vai subir mais larguinha, tá bom? Acho que deu pra entender. Então, eu consideraria essa aqui como um tamanho M, tá? Ela não é pequena também, cabe bastante coisa, mas é um tamanho M. Eu não acho que ela é um tamanho G, não. E nem P, tá bom? Então, aqui pra fazer a emenda, aqui pra, né, outro rolo de fio, eu vou deixar aqui, ó, sem utilizar essa parte que fica assim grossinha, eu vou começar a partir do momento que ela ficou amassadinha, tá vendo, ó? A fita ficou mais estreita, né? Então, vou desconsiderar isso aqui e vou começar a partir daqui em diante. Então, aqui, ó, eu faço o ponto, tá vendo? O ponto alto pela metade, ó. Quando eu for pra finalizar, ao invés de finalizar com o fio que eu já vinha seguindo, eu vou já finalizar com o do próximo rolo, certo? Vou puxar aqui, ó, finalizo o ponto assim, certo? Aí, feito isso, gente, antes de começar o próximo ponto, eu vou pegar essas 2 perninhas pequenas, ó, do fio inicial e esse aqui de agora, e vou dar aqui 3 nozinhos. Tenha cuidado para não rasgar aqui, tá? Então, dá o primeiro não muito apertado, aí o segundo você vai ajeitando aqui devagarzinho, e o terceiro, certo? Se você quiser, você pode trabalhar arrematando esses fios aqui por alguns pontinhos, que é o que eu vou fazer aqui, tá? Se não, pode cortar, que ele não vai desmanchar também. Mas eu vou arrematar aqui por alguns pontinhos para poder depois cortar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar aquela laçadinha já envolvendo essa perninha aqui, ó, pra vir tecendo aqui o próximo ponto. Puxo o fio e vou fazer aqui o ponto. Então, ele ficou bem no meio, ó, do ponto. Puxa aqui o fio e faz aqui o ponto. Deixa eu puxar aqui que tá enganchando. Pronto. E aí, falta aqui o último ponto da carreira, né, ó. Dou a laçada e entro aqui dentro do buraquinho pra fazer o pontinho que equivale os 2 aqui com a corrente, tá? Agora, eu deixo de trabalhar, vou fazer a emenda normalmente, seguir fazendo aqui a minha próxima carreira, vou até fazer logo aqui o ponto baixíssimo dentro. Isso. 4 correntes. 4. E vou seguir fazendo a minha carreira normalmente, tá? Aí aqui, ó, esse aqui que eu já trabalhei por alguns pontos, eu já posso cortar. Nunca corta tão rente assim, porque ele pode soltar, então deixa assim um espacinho pra fora, tá vendo? E esse aqui, ó, eu vou trabalhar assim, eu vou arrematar ele por cima aqui, indo pra dentro, aí no próximo
pra fora, né? No próximo eu puxo pra dentro, aí no próximo ponto eu trago pra fora novamente. Faço isso assim por algumas vezes. Ou posso deixar pra trabalhar quando vier fazer o último ponto, a última carreira aqui, né? A próxima carreira, na verdade. Então, é só seguir fazendo dessa forma. Até chegar aqui mais ou menos assim, aí você traz mais pra baixo. Ver se eu acho aqui um espacinho. Ó. Pronto. E aqui você corta, tesoura, você corta aqui o excesso, tá? E aí ele já tá bem escondidinho. E aí, gente, quando eu vier tecendo um ponto, ó, tá bem aqui a pontinha. Eu tenho que ter cuidado pra esse ponto bem aqui, por exemplo, esse último aqui, ó, segurar bem pra ele não soltar pra cá, ó, pra fora, tá? Qualquer coisa eu corto mais um pouquinho pra ele ficar sempre do lado de dentro. Bom, aí aqui eu sigo fazendo a minha carreira, vou fazer aqui mais um pouquinho, e aí quando ela estiver mais altinha, aí eu volto com vocês. Então, aqui, ó, concluí agora a quantidade de carreiras que eu preciso. Vou medir aqui pra vocês, tá? Medida de altura. Vou medir aqui, gente, no centro, tá? Vou medir no centro, depois eu meço na parte mais alta. Ó, 33 centímetros, 34. Vamos medir aqui, arredondando 34 centímetros de altura. Aqui, mesma coisa, se eu for botar assim que vai ficar maior, né? Mas é a mesma coisa também, 34. E aí, pra mim, tá ótimo essa altura, tá? Se você quiser mais altinha, você vai seguir fazendo mais carreiras. Então, aqui, o que nós vamos fazer é só uma carreira de acabamento, tá? Aqui dentro dessa laçadinha, você vai tecer 3 ou 4 pontos, pra ficar assim mais abertinho o buraquinho, tá? Eu vou tecer 4 pontos mesmo, ó, 4 pontos baixos, pra ele ficar assim mais abertinho. E aí, feito aqui os 4 pontos baixos aqui, né? Você pode fazer até 5, se quiser, pra deixar ele mais abertinho, porque pra gente colocar aqui a alça, ó, pegar aqui, ela entrar aqui dentro, vai dar um trabalhinho, mas a gente dobra ela aqui, né, ó, assim, só na hora de entrar, e depois ela vai se encaixando direitinho aqui, tá, ó. Então, pra não ficar muito esgarçado, né, não ficar puxando demais aqui a ponto de rasgar, então eu acabo colocando 4 pontinhos ou 5, mais pra deixar mais abertinho naturalmente e tá mais reforçado. Eu vou colocar 5, decidi colocar 5, eu acho que vai ficar melhor, tá? Ó, porque aí esse ponto aqui, ele segura, né? Ele cobre mais do que se colocar só diretamente nas correntinhas, que pode depois com o tempo ela rasgar, tá bom? Bom, aí aqui eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo. Vou pular o primeiro, ó, tá muito perto. Vou seguir fazendo ponto baixíssimo até eu fazer em todos os pontos, ó. Sempre tenta fazer esse ponto baixíssimo, não muito apertado, tá? Então, pra ele ficar assim, mais bonitinho possível. Então, eu sigo fazendo ponto em cada um até chegar aqui. Chega aqui, eu coloco dentro dessas 2 correntinhas 5 pontos, tá? 5 pontos baixos. E aí, faço o ponto baixíssimo. Chego no próximo, buraquinho aqui, ó, mais 5. No próximo, mais 5. Então, é só seguir fazendo esse processo até finalizar a carreira, tá? Pronto, aqui eu finalizei aqui, ó, a carreira de ponto baixíssimo. Lembrando que esse último ponto eu não faço, né? Como eu não fiz aqui, ó, eu pulei ele aqui e aqui, pra poder dar um espacinho, ó. Todos eles eu pulei, tá? Eu não fiz aqui nesse e nem nesse ponto baixo, ponto baixíssimo, perdão. Então, fiz os 5 sempre aqui no espacinho, né? E agora, a gente vai cortar o fio. Vamos passar para as próximas etapas, tá? Puxar um pouquinho mais. Se você quiser fazer, gente, até cogitei fazer isso, né? A alça no próprio fio de crochê. Porém, eu fiquei pensando, como esse fio, né, não deve tá molhando, pode ser que a gente às vezes pega com a mão molhada, né? Tá na piscina, tá num banho, num rio, e corre o risco de da cliente tá molhando muito a alça. E se isso acontecer, provavelmente essa alça vai, né, futuramente quebrar. Então, para evitar, eu vou usar realmente a alça de couro, tá? Que é no caso do sintético, né? Como eu mostrei pra vocês lá no início da aula 1, tá bom? Mas se você quiser adaptar, sei lá, fazer a alça de outra forma, dá pra fazer também, tá bom? Se quiser fazer de crochê, você pode olhar aulas aí no canal do YouTube, né? No meu e em vários canais aí. E eu já tô fazendo aqui a emenda, tá? Ó, então, eu vim aqui atrás do segundo ponto. E agora, pego o fio, passo pra trás, e agora eu vou aqui no último ponto, ó, bem no meio dele, pego o fio e passo aqui. Tá? Então, ficou assim meu arremate, ó.
Aí aqui, ó, você vai passar por alguns pontinhos, igual a gente fez lá, né? Só que antes disso eu vou dar um nozinho. Então, eu venho aqui, ó, e dou um nozinho. Tá? Pra poder deixar mais seguro. Vou no outro ponto. Ó, puxo o fio. Aí, nessa laçadinha que eu trago essa ponta pra passar por dentro. Dou outro nozinho. E aí, eu vou deixando assim, ó. Com os nozinhos bem apertadinhos. Pra ele não soltar. Posso vir aqui mais um pouquinho, ó, venho no próximo ponto aqui, pega o fio, passa, e aqui, ó, já tá bem pequenininho, mas, ó, pega o fio, e aí dentro dessa laçadinha aqui, ó, eu passo a pontinha. Ver se eu consigo aqui. Pronto. E aí dou outro nozinho aqui já nesse outro ponto, vamos ver se ele não vai rasgar, né? Puxar aqui com cuidado. E aí, vou apertando e pronto. Ficou aqui bem arrematadinho, ó. Tem 3 nozinhos aqui. E agora, eu vou cortar aqui o excesso, tá? Deixo só um pouquinho assim, ó, pontinha pra ele não ter risco de soltar muito facilmente. Pronto, aí agora a gente vai... Ó, o tanto de fio que sobrou, né? Usamos aí um pouco, assim, eu acho que não foi muita coisa, não. Então, se você quiser fazer a bolsa maior, ainda vai sobrar ainda do segundo rolo, tá? Porém, para fazer uma, não dá apenas um. A não ser que faça muito pequenininho, né? Mas esse tamanho aqui é uma e um pouquinho do segundo. Aqui eu vou colocar já a minha etiqueta, tá? Ó, vou colocar aqui, tem essa opção de essa etiqueta de acrílico. E tem a etiqueta de metal, né? Como eu mostrei pra vocês no início, eu vou botar mesmo a de metal, que eu sou apaixonada por ela. Acho muito, muito linda. Vou colocar aqui por volta da 3ª carreira, tá? De cima pra baixo. Pronto, aqui já até coloquei, gente. Mesmo sem gravar, ó. Só colocar as perninhas aqui e com a ajuda de um extrator de grampo, eu empurrei as perninhas pra dentro com essa pecinha que vem aqui da minha etiqueta, tá? Lembrando que é da Personalize Online, sempre compro com eles, gosto muito, é uma etiqueta de metal de muita ótima qualidade, sabe? Gosto bastante. Dá um tchan, né? Nas nossas peças, super, super valoriza, tá? E agora, com relação à alça, você vai comprar a alça assim, né? Na Bags tem com argola e tem assim pra você montar. E aí, você precisa também lembrar de adquirir os rebites, tá? Vou precisar... apertar com o balancinho. Se você não tiver, procura aí um armarinho, alguma loja que possa ter para fazer esse trabalho para você, só de fechar a alça. Mas se você quiser comprar também o balancinho, eu acho que vale super a pena ter em casa, porque de vez em quando a gente acaba precisando, né? E aqui, ó, do lado de dentro, vou virar aqui, ó, do lado de dentro eu coloco essa pecinha aqui maior, que é o macho, tá? Ó, aqui e lá no buraquinho da frente da alça. Dessa forma aqui, ó, que ele vai aparecer. Peraí que ele já saiu. Pronto, fez isso, aperta aqui, ó. Aí aqui você coloca a parte fêmea, né, que é essa aqui. E aperta um pouquinho. Aqui não tá fixo ainda, esse aqui tem que apertar a ponta dele entrar pra dentro, esse aqui, ó. Então, você só pré-coloca assim, posiciona direitinho, vai colocando as alças, depois leva pra no balancinho fazer, apertar rapidinho e finalizar aqui a colocação da nossa alça, tá? E para fazer o forro, não é obrigatório, é opcional, mas eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Como eu faço. Claro que não é a forma, digamos assim, só ela dessa forma que é correta, não é isso. Mas a forma que eu acho que fica fácil de fazer, tá bom? Você tem 2 opções, gente. Você pode fazer o forro reto aqui na parte de cima, como você pode seguir o mesmo formato aqui, o mesmo, vamos dizer, o mesmo desenho aqui da bolsa. Fica a critério de vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer com o mesmo formato, vocês vão colocar aqui, ó, por cima, esticar bem assim, pra ele ficar assim o mais abertinho possível. E aí, você vai vir com uma caneta ou pode já ir cortando, se você já tiver segurança pra isso, tá?
Então, vou ter que pegar aqui um outro fio só pra segurar aqui, pra ele não ficar saindo. E aí, se você for seguir reto, você já sabe que mais ou menos aqui, ó, seria a ponta, né, daqui pra cá, retinho, que você ia cortar, tá? Mas como eu vou seguir o tamanho, mais ou menos, da bolsa, né, o formato, na verdade, eu vou riscar aqui, ó, igual tá aqui a bolsa, sempre pelo lado de fora mesmo, porque aí ela fica levemente maior o tecido e ajuda a manter aqui a questão da margem de costura, tá? Então, essa forma aqui, gente, é uma, vamos dizer assim, é um aproximado que você tá tirando, tá? Do formato da bolsa. Pode ser que fique um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos. Eu prefiro que sobre um pouquinho de tecido lá dentro do que faltar, pra bolsa ficar menor dentro do que fora, né? Às vezes você vê a bolsa e dentro não tem a capacidade que a gente imaginaria, porque o forro ficou pequeno. Então, tem que ter esse cuidado aí, tá? Então, é isso, ó. Aí, aqui a gente vai cortar mais ou menos aqui esse formato que a gente cortou aqui 2 vezes, né? Lado da frente e lado de trás. Aí, pra cortar o segundo lado, ó, tá aqui, eu vou alfinetar. Se quiser também passar aqui a caneta, né? Marcando também pode, tá? Eu normalmente faço isso, eu alfineto certinho, depois corto aqui por cima, tá vendo, ó? No mesmo tamanho, tá? Só pra mim ter uma noção. Às vezes a gente fica meio tortinho, tô vendo aqui, ó, que o fundo tá mais pra um ladinho. É normal acontecer de ficar um pouquinho torto, mas a gente vai ajeitando, tá bom? O importante é que fique, né, o mais próximo do formato da nossa bolsa, mesmo que às vezes fique um pouquinho maior ou um pouquinho menor, que não é o que eu quero, mas pode acontecer, tá? Então, aqui é bem manual mesmo, não tenha medo de cortar o tecido, é só você saber direitinho o que tá fazendo que vai dar super certo, tá? Então, vou cortar aqui tudo e já retorno. Pronto. Ah, pessoal, lembrando que esse tecido aqui é o jaguar ou jacar, tá? Tem dois nomes que as pessoas chamam, né? Eu chamo de jaguar mesmo. Então, já cortei. E se você quiser fazer um bolsinho interno, é só você medir na bolsa mais ou menos o tamanho que você quer, tá? Vou pegar aqui a bolsa novamente. Gente, uma coisa, essa bolsa fica tão leve, mas tão leve, que é tão bom pegar uma bolsa leve assim, né? Por conta do fio mesmo, que ele tem essa característica. Então, eu vou deixar aqui um bolso bem, assim, um pouco maior. Mais ou menos uns 16 centímetros, tá? Por 10. E aí, eu vou cortar, como eu quero 10 de altura, eu vou cortar 20, que é o dobro, tá? Porque o meu bolsinho vai ser reforçadinho. Então, vai ser 16 por 20. Posso botar até 18 por 20, porque daí fica, tirando a margem de costura, não fica tão pequeno o nosso bolsinho. Então, é só medir, cortar e a gente passar para nossa costura. Bom, e aí na máquina o passo a passo da costura é o seguinte: primeiro eu vou preparar o bolsinho, eu vou dobrar ele aqui, ó. Lembra que a gente mediu, né? Deixa eu ver aqui novamente. 16 por 20, então 20 é a altura. Então, ó, eu botei 18 por 20. Então, na altura, eu vou dobrar assim, tá? E aí, vou até tirar esse alfinete aqui pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. E aí, eu vou costurar o meu bolsinho aqui nas laterais e fundo, tá? Então, eu vou lá na máquina, costuro aqui essa lateral, aqui a parte do fundo até mais ou menos aqui, pulo aqui esse tanto, ó, sem costurar, e continuo costurando daqui até aqui. Aí, esse tanto que eu pulei vai ficar abertinho aqui, que é por onde eu vou desvirar a peça, pra poder ficar a costura do lado, né, bonitinho, do lado de fora. Eu desviro a peça e vou, depois de desvirar, fazer uma costura bem nessa borda aqui, nessa parte gordinha, pra poder ela ficar essa borda bem bonitinha. Passo só uma costura reta nesse sentido. Passei essa costura reta, o meu bolsinho vai estar pronto. Aí, eu vou vir em uma das partes aqui, né, do forro. Aqui tá as duas, mas faz de conta que é só uma. Você vem aqui, posiciona na altura que você quer, mais ou menos aqui, centraliza, costura lateral, fundo e lateral. E aí, você vai ficar com o bolsinho preso em uma das partes do forro, tá? Quando você passar aqui embaixo, como ele vai estar assim, ó, aí ele vai estar fechadinho agora, aquele buraquinho que a gente desvirou, tá bom? Então, fixado o nosso bolsinho no forro, aí sim você vai pegar a outra parte aqui, ó, juntar dessa forma e vai costurar a lateral até a outra,
tá? As duas laterais. Aliás, ao redor todo da peça, né? Porque é uma peça aqui única, assim. Costurou, aí a gente vai trabalhar a borda, tá? Que vai dobrando assim, ó. E vai costurar. Aqui eu sempre corto aqui uma pontinha. E aí, dobro. E vou costurar minha borda pra ela ficar assim, bonitinha, ó. Do lado de dentro. Assim, tá? Depois de costurada a borda, aí eu trago na bolsa pra fazer a costura desse forro prontinho na minha bolsa. Pronto, olha aí, costurinha concluída, tá? Da lateral e do bolso, né, também. Olha aqui. Não ficou tão grande, gente, eu queria que ficasse maior, mas tá bom. Próximo eu farei um pouco maiorzinho, tá? Ó, se vocês forem ver, eu tô até um pouquinho torta aqui. Não é essas perfeição não, gente, minha costura. Mas a gente tá aprendendo, tá? E isso é importante, porque cada vez a gente vai aprender um pouquinho mais. Por isso, não desistam aí de fazer os trabalhos de vocês, porque vocês, eu não sei. A gente vai sabendo, é quando a gente vai praticando. Vai aprendendo mais, vai pegando as dicas, né? Bom, e aqui agora, eu já até posicionei na bolsa. Que eu vou organizar aqui, gente, aqui, essa parte aqui da costura, eu farei na máquina, tá? Dessa parte de cima, prendendo aqui na bolsa. Então, aqui, ó, eu gosto de deixar o bolsinho pra trás, então eu vou posicionar direitinho aqui. Vou dobrando a borda e vou costurando lá na bolsa, tá? O importante é observar que esses cantinhos tem que estar aqui, ó, certinho. Aqui e aqui. Só cortar bem aqui mais um pouquinho essa pontinha pra não ficar muito visível. Pronto, e aí, ó, posiciono mais lá direitinho. E vou fazendo aqui a dobra, ó. E colocando aqui um alfinete, tá? Pra poder prender. Eu não vou costurar na parte de cima, eu vou costurar nessa de baixo, ó. Nessa... Aqui tá até querendo sair já, abrir, mas eu vou depois passar uma costura. Assim, tá, ó. E aí, eu vou colocando aqui alfinete. Ó, dessa forma. Pra depois eu ir passando a costura lá na máquina. Se você já souber fazer aí diretão, você pode ir fazendo, tá? Se não, faz igual eu aqui, ó. Vai colocando os alfinetes. Porque pra gente costurar a mão, vai dar um pouco de trabalho. Porque a agulha não entra com facilidade aqui no fio de papel, tá? Nesse fio ráfia. Não entra mesmo, já testei. Então, aqui, ó. Você vira aqui direitinho. Tá? Pra gente poder ir costurando lá na nossa máquina, tá bom? Quem não tiver máquina vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas sim dá pra fazer. Ou você pede pra alguém fazer, né? Paga uma costureira. Ou vai ter que costurar a mão, mas eu não acho que vai dar muito fácil, não. Vai ser um pouco trabalhosinho, tá? Sendo bem sincera aqui com vocês. Então, aqui, ó, só ir dobrando. Como eu falei aqui, às vezes eu corto um pouquinho, aqui bem no cantinho, ó. Só pra mim dobrar com facilidade, assim e assim. Certo? Ó, dobra. E aí, a gente vai passando a costura, tá bom? Olha, pessoal, e aí eu já posicionei aqui, ó. Coloquei num ponto um pouquinho mais largo, tá? Ó, porque eu acho que vai facilitar. E aqui a gente vai costurando muito devagarzinho, com cuidado. Pra ir prendendo essa bordinha, ó. Dessa forma, tá? Aqui eu vou tirar o alfinete. E vou costurando. Aqui, pra não prender aqui no nada, né? Eu vou baixar um pouquinho, ó. Pra costurar no crochê, tá? No buraquinho não dá certo pra prender esse cantinho. Vou retroceder, reforçar aqui um pouquinho. Aí eu vou virar pra vir pra cá, ó. Tá vendo que já ficou bem costuradinho aqui, ó. Certo? Então, eu vou costurando na máquina mesmo, tá? Então, eu vou fazer todo esse processo, não dá pra me gravando e costurando, né? Porque tudo é eu que faço mesmo. Mas deu pra vocês terem uma noção. Então, eu vou dobrando aqui, ó. E vou costurando, tá? Bem, meus amores, costura concluída, tá? Aqui no início, até comecei a mostrar pra vocês a costura. Comecei a costurar com o fio da cor errada, gente. Agora, eu tô tirando nas perninhas, porque aí eu troquei pra cor certa, ó. Que essa cor aqui, tá vendo que ela não aparece quase. Ficou bem mais legal, porque do outro lado vai ter aqui a costura também, né? Então, tem que ser da cor mais aproximada da cor da sua bolsa, tá bom? Então, eu vou tirar aqui, ó, essas perninhas aqui,
com agulha mesmo. Tirar essa parte branca, porque eu já costurei por cima e já desfiei aqui toda ela pra puxar, tá bom? Então, depois eu tiro com calma. Ó, pode ver que tá branquinho aqui. Então, o detalhe, né, que depois que eu vi, fui organizar. E pra finalizar, a gente vai costurar agora o nosso botão magnético, tá? Olha, aqui eu vou usar esse, né, com as perninhas, as perninhas direitinho. E aí, você vai costurar. Eu vou costurar, gente, no tecido, porque eu não quero que fique aparecendo aqui a minha costura, tá? Então, ó, aqui já no forro. Então, você vem, vou colocar essa perninha aqui, essa aqui pra parte da frente. E é só ir costurando, tá? Passando pra dentro e pra fora, até fixar direitinho. O máximo que você conseguir pra ficar bem fixo, melhor ainda. Pra ficar realmente, né, bem seguro, tá? E assim, eu já botei aqui 4 perninhas de fio. Eu não coloquei só 2, tá? Vocês podem ver aqui mais de perto, ó. São 4 perninhas. Pra ficar mais seguro e também pra mim já ir adiantando, porque aí ao invés de eu passar 5 vezes, eu passo passar 6, passo só 3, né? Porque já resolve. Ó, aqui é bem chatinho pra entrar com a agulha, mas a gente consegue. E aí, vou costurar, tá? As 4 perninhas, essa. E depois o outro lado também. Pronto, meus amores, concluidíssima a nossa bolsa Versátiles aqui com fio de ráfia. Então, achei que ficou muito bacana, gente, o resultado dela, muito linda. E com certeza vou vender dela, né, porque tá realmente incrível, super leve, muito leve, sabe? E um bom espaço, né? Então, super elegante, muito em alta agora, o fio de ráfia. Eu espero que vocês, né, consigam produzir. Preparei essa aula com muito carinho para vocês, né, detalhe por detalhe. E quando vocês fizerem, não esqueçam de me marcar lá no Instagram para me dar uma olhadinha no trabalho de vocês. Vou ficar muito feliz em saber que vocês fizeram pela nossa aula aqui do canal, tá bom? Então, a nossa bolsa está prontinha. Agradeço a vocês por todo o apoio, carinho, pelos comentários. Também agradeço pelas curtidas, né, pelos compartilhamentos. E também agradeço muito por quando vocês assistem os anúncios, né? Me ajuda muito a estar aqui no canal, continuando com vocês, tá bom? Obrigada por todo o carinho que vocês sempre me entregam também nos comentários. Então, é isso, beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!